2 dias depois que termina o carnaval, é lotado pra gente fazer sorologia. E não é assim. Precisa de dias para que essa doença ela vá aparecer ali no exame. Dependendo da doença, ela tem uma latência. O que é? É o período entre a infecção e a manifestação dos sintomas. Olá, seja muito bem-vindo ao Que Ninguém Conta Sobre. Aqui a gente fala sobre saúde de um jeito leve, direto e com informação que transforma. Nesse episódio em especial do Dezembro Vermelho, mês da conscientização sobre HIV e AIDS, a gente abre um diálogo que une ciência, prevenção e empatia. E para essa conversa, eu recebo Marina, biomédica, pós-graduada em citologia clínica, mestra e doutoranda em patologia pela Universidade Federal do Ceará. E o repertório aqui da Marina é vasto, tá? Mas assim, eu vou encurtar um pouquinho essa conversa e já perguntar. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada, Maia. Obrigada, Barraca da Amizade. Todo mundo tá me recebendo aqui tão bem. Que bom. Mas eu queria que você se apresentasse para quem está escutando aqui esse podcast, para quem não conhece você. Eu dei uma pausa na minha apresentação porque eu acho nada melhor do que você se apresentar. Oi, Maia. Olá, ouvintes, olá, assistentes, espectadores. No caso, eu sou Marina, sou biomédica, Marina Helena. Né? Para quem me conhece, para quem olhar as minhas redes sociais. Marina Helena, sou biomédica, sou pós-graduada, estou citologia clínica, né, com ênfase em análise ginecológica. Sou mestra e doutoranda em patologia pela Universidade Federal do Ceará, com linha de pesquisa em oncologia. E, no caso, estudo HPV e câncer de colo de útero e outras ISTs também. A gente faz alguns trabalhos sobre. E é isso. Perfeito. E como, gente, o nome do episódio é o Que Ninguém Conta Sobre, a minha primeira pergunta é o seguinte: o que ninguém conta sobre a Marina, para além da profissão dela como biomédica? Conta aqui pra gente. Ai, meu Deus, o que eu falo de mim? Agora eu não sei. Tava aqui falando tanto com as meninas antes da gente começar, né? Eu sou Marina, tenho 31 anos. Eu sou, além de estudante, trabalho em um laboratório. Além de trabalhar em um laboratório privado, eu também trabalho no SUS, que eu acho que é uma das minhas grandes missões na vida, trabalhar no SUS, voltar um serviço para a sociedade. Pode falar do pessoal também? Pode, fica à vontade. Sou leão com ascendente em leão, como eu estava aqui falando para as meninas. Sou um bandista com muito orgulho. Flerto com a moda, já sou graduanda também em moda, né? E é isso. Apresentava uns quizzes por aí, como os meninos sabem. Apresentava uns quizzes em bares e durante a pandemia apresentei quizzes online no meu Instagram. Sou um pouquinho conhecida por isso também. E é isso. Bora só um pouquinho. Gente, é que para além da profissão aqui, a gente está conversando aqui, eu também estou conversando com uma amiga, que a gente se conhece, então é muito legal estar te recebendo aqui para falar de um tema que é um pouquinho sensível, né, para quem está ouvindo aqui. Marina, eu queria saber sobre a tua visão na biomedicina, sobre o HIV. E assim, qual é a visão que tu tem, que tu poderia dar para conscientizar as pessoas também sobre a realidade hoje do HIV? Então, hoje a gente tem muito acesso à informação, né, Maia? Uhum. É primordial. Acho que a informação é a chave de tudo. Dentro da biomedicina, a gente trata muito da parte diagnóstica. A gente é mais do laboratório, é do exame que você vai lá colher e receber, não é isso? Acredito que as pessoas associam mais a prevenção e ao cuidado com a enfermagem, né, com as enfermeiras, enfim. Na minha profissão, a gente fica lá mais dentro do laboratório, só liberando exame, vendo se está positivo ou negativo, vendo se está tudo certo. Mas a gente também faz essa parte de conscientização, de prevenção, levar informação. No meu caso, através de pesquisa, através de ciência, que é muito importante, que é a base de tudo. E também, como eu dou algumas aulas e tudo, hoje mesmo estava falando para você que a gente, hoje de manhã, eu dei uma palestra em uma instituição privada, num evento que eles estavam tendo, foi sobre HPV e colo de útero, mas a gente também fez o link com HIV, porque justamente pessoas com HIV, portadores do vírus HIV, ou que já tenham desenvolvido a síndrome da
imunodeficiência adquirida, eles são assistidos por programas e tem certos acessos, né, como, por exemplo, a vacinação contra o HPV. Tem outras, não digo que nem regalias, porque eu acho que não seja regalias, eu acho que tem obrigações dentro do plano, do esquema vacinal deles, por exemplo, para justamente ajudar essas pessoas à manutenção ali da sua condição, do vírus, enfim, da melhor forma. Entendi. E aí, quando a gente fala em HIV, em HPV, a gente está falando de infecções sexualmente transmissíveis, né? E aí, eles têm algum link? É porque a minha dúvida pessoal, que eu acho que pode ser dos nossos ouvintes também, é porque eu vejo pouco falar sobre corpos femininos. Fala-se sobre HIV, fala-se sobre o público LGBT muitas vezes, mas eu vejo falar pouco sobre o universo feminino, né? E acaba que o HPV linka também, né, na tua área, na área do câncer de colo de útero. Fala um pouco mais sobre isso. Então, vou começar falando um pouquinho da minha área, né? No caso, aí a gente faz o link com HIV. No caso, o HPV, ele realmente ele é muito associado às mulheres por causa do câncer de colo de útero. Ele estima-se que em 100% dos epitélios que foram diagnosticados com câncer de colo de útero tem a presença do vírus. Epitélios, o que seria? Epitélio é o local onde o câncer está instalado, no caso, no colo do útero. Entendi. Epitélio é a pele, a mucosa, é onde vai estar aquele vírus instalado. No caso, o HIV e o HPV também são 2 vírus diferentes que podem estar concomitantemente no mesmo corpo, no mesmo sistema. Ou seja, pode haver uma co-infecção entre os dois, certo? No caso do HPV, em mulheres com HIV positivas, que já foram infectadas pelo HIV, quando esse HIV não é tratado, não é feito a manutenção correta, junto com a medicação correta, ele destrói as células TCD4. Marina, o que são as células TCD4? São os linfócitos, as nossas células de defesa. Então, você imagina uma pessoa com a carga imunológica baixa, né, as defesas baixas, e a carga viral alta, porque é um vírus que se replica muito rápido, muito fácil, né, o HIV. E essas mulheres que são HIV positivas e que não são tratadas, elas são bem mais propensas a desenvolverem infecções sexualmente transmissíveis, principalmente HPV, porque o HPV ele fica inoculado ali naquele epitélio, no colo do útero, na vagina, na parede vaginal. Então, ou seja, tem que ter também esse acompanhamento junto com o ginecologista, não só com o infectologista. Essa mulher ela precisa ser avaliada em diversos ângulos, principalmente porque o HIV ele é sistêmico. Não é só a gente linka muito com a parte respiratória, né, e tal. E realmente as pessoas que já desenvolvem AIDS, elas padecem muito nessa parte de tuberculose, enfim. Mas a gente também tem que lembrar das ISTs. E não é só sobre isso, né? Sim, exatamente. Mas tu falou que o HIV é sistêmico. Como é que funciona essa parte sistêmica dentro do organismo? Seguinte, o HPV, por exemplo, ele pode ser local. No caso, ele está lá no colo do útero, entrei em contato, porque o HPV ele tem 200 tipos, mais de 200 tipos catalogados. Nossa. Tem tipos de HPV que ele vai dar aquela verruguinha, né? Porque o HPV ele gera verrugas, né? Que são os condilomas acuminados, que a ciência chama, a literatura chama. Aquela verruguinha que as crianças têm em mão, em pé e tudo, olho de peixe, que o povo fala popularmente, é uma verruga plantar, é uma verruga da sola do pé. Aquilo dali também é HPV. E as pessoas não sabem disso. Tem tipos de HPV que eles têm a predileção por essa pele, mão, pé, sola do pé. E tem outros tipos de HPV, em torno de 45 tipos, que tem a predileção pela região anogenital. Ele vai infeccionar essa área, que são justamente os tipos de HPV que vão gerar o HPV sexualmente transmissível, né? Uhum. Mas, assim, falando em dados, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela estima que mais de 70% da população mundial já entrou em contato com algum tipo de HPV.
seja ele em corrimão de escada, seja ele da maneira sexual, seja ele no solo, nas superfícies, porque é um vírus que está no ambiente. A gente vê muito comumente, a gente vê mais em criança mesmo. Aquelas verruguinhas assim, joelho, cotovelo, nas falanges dos dedos. Porque aquilo dali, realmente, a criança vai mexendo, vai às vezes engateando, mexe no solo e pode realmente ser infectado. E como é que isso acontece, Marina? Como é que acontece a infecção? Com ferida, fissuras na pele, às vezes é um arranhão. O vírus entra ali naquele epitélio e se inocula, troca o material genético com a nossa célula, ele bota o material genético dele dentro da nossa célula, falando vulgarmente, né? E aquela célula vai se replicando, ela vai se multiplicando e vai gerando aquela verruguinha, aquele condiloma acuminado, que é um amontoado de células mutadas ali pelo vírus, né? Entendi. Então, por que o HIV é um vírus sistêmico? No caso do HPV, ele é um vírus local. Ele fica naquele local. Ele só vai para outro sítio, para outro local, se houver uma reinfecção. No caso, se eu tiver HPV e fizer, por exemplo, um exame de pele, não vai um HPV no cólon, por exemplo. Se eu fizer um exame de pele, não vai denunciar lá que eu tenho HPV. Só se eu for lá naquele epitélio que ele está, fazer a coleta do local e fazer a biologia molecular, por exemplo. Então, fazer uma citologia, que é a leitura da lâmina. O HIV não. O HIV, ele está no sangue. Ele está na nossa corrente sanguínea. Nossa corrente sanguínea passa por todos os órgãos e todos os nossos capilares, vasos sanguíneos. Então, se eu fizer uma coleta de sanguínea, uma pessoa de HIV positiva, vai denunciar através disso. O corpo dela, se ela não for tratada, logicamente, ela está mais propícia, inclusive ao HPV? Isso, com certeza. A gente hoje vai dar aqui um foco maior nessas ISTs. As pessoas falam, mas eu já vi isso, eu já vi esse infeliz relato das pessoas dizem assim, mas eu já sou doente, eu já tenho HIV, eu não vou mais me prevenir, o que eu posso pegar de pior? Nossa! Eu já ouvi esse tipo de relato em pessoas claramente numa situação até mesmo emocional mais vulnerável, né? E as pessoas não entendem que não só para passar para outra pessoa, mas também se prevenir. Eu tenho HIV e tal, não vou mais usar camisinha. Você tem que usar camisinha também para se proteger de outras ISTs que podem estar ali de uma forma oportunista. Porque a maioria dessas outras doenças pós o HIV e pós o desenvolvimento da AIDS vai ser oportunista. Vai ser porque o teu corpo não está mais conseguindo te defender. Eu acho que tu tocou num ponto crucial. O que seriam para os ouvintes aqui entenderem melhor a oportunista? É a doença ou a infecção oportunista? Uma pode ser infecção oportunista, Tá. porque a doença é um conceito tão abrangente. Eu acho que a gente ouve falar, mas ninguém explica de fato o que é, como é que se manifesta. A doença oportunista ou infecção oportunista, ela vai acontecer quando você tem uma baixa de imunidade. Por exemplo, às vezes a gente vê muito isso em transplantados, né? Transplantados são outro grupo de risco, né? Que são outros grupos que são tratados até similarmente as pessoas que são HIV positivas. Por quê? Porque elas são imunossuprimidas ou imunodeprimidas. Marina, o que é isso? Imunodeprimida é aquela pessoa que tem a imunidade baixa, seja por quaisquer motivos, ou doença autoimune, algo do gênero. O imunossuprimido é aquela pessoa que toma um remédio imunossupressor para que, por exemplo, no caso dos transplantados, o próprio sistema imunológico não ataque o órgão que ela transplantou, para poder justamente as suas células de defesa não atacar aquele órgão. Essa pessoa, com a imunidade baixa, ela fica vulnerável. Assim como as pessoas que adquiriram o HIV por algum motivo e não tratam, elas também têm a imunidade baixa. Todas essas pessoas que são grupos de risco, que são grupos que têm a imunidade baixa, elas são tratadas, por exemplo, dentro do SUS, com esquemas vacinais, elas têm uma determinada prioridade. Um exemplo disso, Marina, pelo SUS nós temos hoje a quadrivalente, que é a vacina
contra o HPV. Essa vacina, hoje em dia, ela é distribuída gratuitamente, como eu falei, ela é fabricada pelo Instituto Butantan. Ela previne contra os tipos 6, 11, 16 e 18, que são os 4 tipos mais prevalentes no mundo e no Brasil e nas Américas. E ela inicialmente, né, dentro do esquema de vacinação, ela é dado para crianças, meninos e meninas, independente, antigamente era só para as meninas, hoje é meninos e meninas de 9 a 14 anos. Aí, agora, o SUS teve um plus, né? Eles fizeram uma situação de resgate vacinal. O que é o resgate vacinal, Marina? São os adolescentes de 15 a 19 anos que não foram vacinados na idade certa. Sejam meninos ou meninas. Eles têm direito de ir no posto de saúde e tomar essa vacina. E quem é que fora dessa faixa etária tem direito a tomar essa vacina pelo SUS gratuitamente, Marina? São pessoas imunodeprimidas ou imunossuprimidas, como eu falei para vocês, pacientes com HIV positivo ou que já estejam desenvolvido a síndrome de imunodeficiência adquirida e pacientes vítimas de violência sexual. Isso de 20, né, no caso de 19, 20 até 45 anos. Marina, e hoje como é o processo de prevenção? Quando a gente fala do HPV, por exemplo. Existe prevenção? Tu falou que a gente pode pegar até num corrimão. Então, assim, eu fiquei imaginando as possibilidades. Não fiquem em pânico, gente. Quando eu falei do corrimão, é porque se você for em um corrimão desse do centro, vai ter vários tipos de vírus diferentes, porque vários tipos de pessoas passam ali. Tem vento, tem poeira, tem tudo. Tem também o sistema imunológico. Às vezes o nosso sistema imunológico está forte e dá um jeito. A gente está falando aí, quando tem lá no corrimão, são os vírus que são menos inofensivos, são vírus menos oncológicos, né, de baixo risco oncológico, como a gente chama, no caso do HPV. Quando a gente fala desses vírus, né, desses tipos que vão lá para o colo do útero, a gente tem ele tanto de alto quanto de baixo risco oncogênico. O que é isso, Marina? O de baixo risco oncogênico, ele geralmente só vai causar a verruga, a lesão. O de alto risco oncogênico, ele vai causar a lesão e possivelmente o câncer. Então, se eu tiver uma verruga no corpo, eu não fico em pânico? Não fique em pânico. Vai tratar. Essa verruga ela pode ser tratada de diversas formas. Lá no dermatologista, às vezes eles fazem por crioterapia, né? Que é num caso que a gente vê mais. Que é a crioterapia, que é no caso do nitrogênio líquido. Essa verruga vai cair, vai ser retirada ali do corpo. Tem também casos de usos tópicos de alguns medicamentos que você pode passar em casa. Tem outros casos, como é muito comum da gente ver os urologistas, né, que vão tratar verrugas penianas. O que eles fazem? Eles vão lá e queimam as verrugas com ácido, né, e a verruga fica branquinha ali e cai, né? É muito comum também. E em casos maiores, mais graves, ou então em casos onde a virulência é muito, muito alta, às vezes, aquelas células estão se desenvolvendo muito rápido, aquela verruga se desenvolve muito rápido, eles fazem uma pequena cirurgia ou uma cirurgia. Vai depender. Mas questão de prevenção, vacina e camisinha. No caso da vacina, como essa que eu falei para vocês, a quadrivalente disponível pelo SUS, certo? E no caso da camisinha, serve para todas as ISTs. E, por favor, não compartilhem objetos íntimos, roupas íntimas, né? Independente de quem for, tomem cuidado com isso. Porque a gente sabe que não só essa parte de ISTs, mas também doenças relacionadas à pele, alguns fungos também que vão estar ali naquela parte da pele. Se tiver alguma laceraçãozinha na pele, alguma feridinha, às vezes coçou, arranhou um pouquinho, pode ser uma oportunidade desse micro-organismo ir ali invadir aquele tecido. Já que a Marina tocou nesse assunto sobre não compartilhamento de objetos pessoais, eu queria que a Marina dissesse quais são os itens que você não deve compartilhar, que eu acho que isso é importantíssimo detalhar. Por favor, evitem ao máximo compartilhar
toalhas, né, obviamente, roupas íntimas e também, por favor, não compartilhe os brinquedinhos que a gente sabe que as pessoas hoje em dia usam com mais frequência, né? Tem muitos lugares, se você tiver vergonha de ir, vá na internet. Tem líquidos específicos, né? Que higienizam esses tipos de brinquedos. Um determinado material que ele é feito, né? Tem que ter uma higienização correta. Depois que usar, limpem bonitinho. Geralmente, esses líquidos que limpam, eles são neutros, né? Então, não vai fazer mal à sua pele, né? Claro, obviamente, você limpa e deixa secar antes de usar, né? Por favor. Mas, por favor, não compartilhem e tenham sempre as idas aos profissionais, né, de saúde que vão ali lhe observar, que vão saber da sua clínica, que vão passar os exames corretos e também auxilia aí na questão da prevenção, né? Mas eu tô curiosa aqui, momento fofoca. Tô querendo puxar isso aqui. Eu quero uma história. Eu quero que tu... Não precisa citar nomes, claro, que a gente não vai expor ninguém aqui. Mas alguma história que tu já vivenciou ali, que a pessoa compartilhou. Assim, a gente que trabalha com isso, a gente tem também muito acesso à literatura, né? Uma história que eu tô lembrando aqui agora é uma amiga que é pesquisadora, Renata Leutério, que também é uma grande colega, uma minha co-orientadora, inclusive. Ela fez o mestrado dela no Rio de Janeiro e lá ela era conhecida como a pesquisadora das virgens. Como Por que, assim? Marina? Porque ela pesquisava HPV em virgens, em adolescentes virgens, né? E dava positivo, porque às vezes aquela menina ela poderia fazer ali uma brincadeirinha, ela poderia não ter o ato, o coito propriamente dito, né, com o namorado, mas ela pode brincar, ela pode, né, até mesmo o compartilhamento de roupas aí, por falta de informação mesmo, pode dar positivo. E os outros casos que eu tenho é mais, assim, eu dando diagnóstico de IST positiva no meu laudo lá pra alguém e a mulher do cara vir querer me bater. Já aconteceu também. Como assim te bateu? O que tem a ver? Nesse caso foi outro IST. Nesse caso foi um diagnóstico que eu dei de tricomonas. Tricomoníase, né? Que é também um IST. E saiu positivo no exame dele. E a mulher, isso foi no SUS. A mulher chegou, quem é essa doutora aqui? O meu laudo na mão. E eu tava lá. Quem é essa doutora aqui? Não sei o que. Aí os atendentes, por quê? Não, porque ela deu esse laudo aqui errado. Ela tá falando que meu marido tá me traindo. Aí a atendente foi e falou assim, como assim? Não, porque eu não tenho essa doença, como é que ele tem? E eu não tenho. Eu prefiro duvidar da ciência do que... Aí a gente não se mete. A gente não se mete. Até quero fazer uma menção honrosa aqui, porque semana passada teve um vídeo do Ricardo Cores, que é um médico infectologista muito famoso nas redes sociais. E ele passou pela mesma situação, que quando ele chegou, a mulher tinha infecções recorrentes. E tratava e voltava. E quando... Tem esse vídeo lá, viu? No Instagram dele, maravilhoso. Inclusive, eu comentei, meu comentário deu 10 mil visualizações, 10 mil curtidas. E quando ela chegou em casa dizendo que o médico infectologista sugeriu de tratá-lo também, porque ele estava numa infecção silenciosa, que isso também acontece. O homem ficar como uma infecção silenciosa, não se manifestar nele, só se manifestar a clínica, não seja os sintomas na mulher, na parceira. O cara deu um piti, deu um chilique, surtou, ameaçou o médico, disse que não era para ela acreditar que o médico estava querendo abalar o casamento dela. Ah, Deus. Acontece bastante, é muito comum, viu, gente? E enquanto a gente sabe, como a gente conversou brevemente antes, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Urologia, no Brasil, vocês podem até pesquisar isso, no Brasil há pelo menos 600 casos de amputação parcial ou total de pênis por questões ligadas ao HPV ou à IST geral e por falta de higiene.
é geralmente ligado não só ao não uso de preservativo, mas também por falta de higiene. Esses homens, eles não só estão deixando de se cuidar, deixando de ir ao médico, mas também estão deixando de se higienizar. E é muito comum isso acontecer, da mulher estar ali com infecção recorrente e o parceiro não ser tratado. É uma grande dificuldade que a gente tem hoje em dia. Eu que trabalho também diretamente com médicos, faço consultoria assim, a esses médicos dentro de um dos trabalhos que eu tenho, que é lá no Laboratório Professor Leutério, de conscientizar os urologistas, deles entenderem que o homem ele também precisa fazer exames. Não é só ele fazer a genitoscopia, né, que é só fazer olhar a parte genital do homem, pronto, ó, isso aqui é simples, passa e vai para casa. Mas as mulheres que estão, as parceiras, no caso, é quem estão sofrendo e ficam lá loucas com o ginecologista. Pelo amor de Deus, passa alguma coisa para ele, porque o médico dele não está passando nada. Isso acontece muito com a gente, muito. E assim, a gente está falando também de algumas infecções, o HIV, muitas vezes ele não vai ter um sinal explícito que você está com HIV, ou tem algum sinal explícito? E geralmente as pessoas começam a notar com aqueles sinais clássicos de baixa de imunidade. A pessoa está sempre doente, Sim. A pessoa está com uma tosse que não passa. Então, isso vai muito da pessoa estar atenta aos sinais e se cuidar. Dizer assim, ó, eu já estou aqui com essa tosse há um tempo, ou então já estou aqui ficando doente recorrentemente, vou no médico. E uma coisa que eu quero falar para vocês e deixar bem claro aqui é que o SUS, sendo frente de acolhimento, diagnóstico, tratamento e manutenção ao longo do tempo com pacientes HIV positivos, é excelente. É excelente. O acolhimento que se tem, tudo que se fornece para o paciente HIV positivo é maravilhoso. Marina, já que tu mencionou a tua relação com o SUS e tu entendendo um pouco como é que funciona esse acolhimento para a pessoa que chega lá com, não vou dizer um diagnóstico, mas com suspeita, tu pode dizer para a pessoa que está aqui nos ouvindo um passo a passo de como é que funciona o SUS hoje nessa parte do acolhimento, para onde você vai fazer o teste, logicamente, né, para saber se você está positivo ou negativo, e quais são os protocolos, assim? Assim, eu não acompanho muito na parte da atenção primária, né? Da atenção básica, que no caso são os postos de saúde, né? UBS. Enfim. Quando você chega num posto de saúde desse, até mesmo quando você entra na emergência, o médico pode ter esse olhar de tipo assim, ó, você vai relatar a sua clínica. Estou há um mês um mês não, mas estou há, sei lá, muito tempo com essa tosse que não passa, estou há 1 mês e meio gripado, vamos fazer um teste e tudo mais. Claro que sempre mantendo seu sorológico em dia, você pode ir lá no SUS e pedir, ou então você falar do seu caso, tipo assim, olha, eu fiz sexo desprotegido, preciso de um sorológico, claro, dando a janela de imunológica, gente, pelo amor de Deus. Por que eu tô falando isso? Porque 2 dias depois que termina o carnaval, é lotado pra gente fazer sorologia. E não é assim. Precisa de dias para que essa doença ela vá aparecer ali no exame. Isso é um dado que eu não sabia, inclusive. Que as pessoas lotam o posto de saúde para fazer exame após o carnaval. Amiga, muito, muito. É muito comum. E é porque eu trabalho em um hospital. Eu não trabalho em posto de saúde. Eu trabalho em um hospital. E depois do carnaval, tipo, aumenta muito ISTs como sífilis, tricomoníase, obviamente. E eles lotam, tipo assim, 1 semana depois. Sendo que não é assim, gente. Dependendo da doença, ela tem uma latência. O que é? É o período entre a infecção e a manifestação dos sintomas. Que é um tempo de... Quanto é o tempo? Depende da doença. Vai depender da doença, vai depender do seu sistema imunológico. Então, acompanhe, vão lá falar com o profissional. Tipo assim, olha, fiz sexo desprotegido há tanto tempo. Aí ele vai dizer, daqui a tantos dias, daqui a tanto tempo você vem aqui fazer os testes. Ou então vamos marcar seus exames para tal dia. Se é um dia mais propenso de aparecer alguma coisa ali. Enfim. E nessa parte primária, tem essa atenção deles informarem e tudo mais. Mandam, até onde eu sei, né? Eles mandam os exames para um laboratório associado fazer. Quando o exame volta,
É só você quem pode pegar, então é extremamente sigiloso. Só você quem pode pegar. E principalmente se for positivo, a enfermeira ela vai te acolher naquele momento. Ela está preparada para te acolher naquele momento, para te explicar tudo o que tu tem que fazer, para te dar uma lista de coisas que vai precisar fazer, tanto de imunização, quanto até de cadastro para entrar no sistema, para ficar recebendo a PEP, né? Mensalmente. E outra coisa também que funciona muito, eu vou falar isso para o meu eleitorado, no caso, que são os trabalhadores da área de saúde, quando a gente passa por algum acidente dentro do local de trabalho. Diga mais, disserte um pouco sobre esse Já tema. passei por uma situação dessa, inclusive eu vou falar de experiência pessoal, no caso. Eu fazia mestrado na UFC e a gente tinha um projeto, eu fazia ali no NPDM e a gente tinha um projeto no ICC. Quando chegou lá... ICC é o quê? ICC é o Instituto de Câncer do Ceará. Certo. Que é ali perto da parte da medicina ali da Universidade Federal. E eu cheguei lá para coletar um paciente, eu tinha um paciente para coletar. Beleza, tranquilo. E lá a gente não podia, apesar de eu ter expertise para poder coletar, a gente não podia, porque são pacientes oncológicos. O paciente oncológico, geralmente, ele tem umas certas restrições com determinada veia que pode ser pega e tudo, enfim, ser coletada. E eram as enfermeiras, as técnicas que tinham que coletar e passar pra gente. Certo. A gente fez de uma forma que realmente foi culpa minha, gente, eu concordo. Foi errado, porque eu fui passar da seringa, porque ela coletou numa seringa, que também não é um método muito comum de ser feito. A gente tem coletadores hoje adequados a isso. Eu fui passar da seringa pro tubo. E nesse negócio transbordou o sangue. Mas como é que seria a forma correta? Porque a gente É coletar diretamente. Tem hoje tubos, tem scalpes, tem formas de que o sangue ele sai da veia pelo tubinho e vai direto para aquele tubo de exame normal. Entendi. Que a gente vê. No caso, a gente foi fazer da forma errada, porque era o material que tinha e eu tinha que fazer. E foi tirar de uma seringa, né? Imediatamente, para não coagular. O tubo, destampei o tubo, que também, para justamente não ter o perigo da seringa vir diretamente no meu dedo por algum quaisquer acidentes, eu tirei a tampa do tubo para ela poder jogar. No que ela jogou muito rápido e o sangue transbordou. E sujou minha mão, eu também estava sem luva. Outra culpa minha, não me isento de culpa. E eu, tudo bem, vou lavar, né? Porque se minha pele tá íntegra, eu passo um álcool, tá tudo certo. Quando eu fui ver, eu tinha um corte? Uma cutícula que estava aberta, que eu tinha feito unha e tal, então eu tinha machucado. E a cutícula estava aberta. Aí, isso era tipo umas 2 horas da tarde, de uma quinta-feira. Eu olhei pra minha mão, olhei pra moça que coletou. Aí ela, tu sabe, né? Aí eu disse, eu sei. Ele tem algum teste dele que a gente pede logo. Se tiver algum teste do paciente, a gente já fica mais tranquilo. Se tem algum teste dele, não tem, era um senhor. Aí eu, tá bom, vou lá. Fui no Instituto São José, que é um hospital São José, que é um hospital de referência daqui, nessa parte de infectologia. Fui lá, fiz toda a triagem. Você diz que é profissional da área de saúde, ou então qualquer outro profissional, Marina. Vou dar um exemplo muito claro. Policiais, socorristas, que às vezes estão no meio de um acidente, alguma coisa, vai socorrer, não pega luva, porque, enfim, é uma situação de emergência, de urgência ali, pode também ir lá no hospital. Todos esses profissionais têm que passar por esse tipo de protocolo que tu vai ensinar pra gente agora. Caso você tenha entrado em contato com objetos perfuro-cortantes, ou então com sangue ou algum material biológico de pessoas que você não desconhece, ou então que sejam infectadas, principalmente sejam soropositivas, né? Aí eu fui lá, passei pelo médico, o médico ele passa os exames pra gente, explica toda a nossa historinha. E o que eu achei muito, muito bacana é realmente o acolhimento, a descrição que eles têm. É muito discreto, é muito discreto. Quando a gente, no meu caso, eu tive que tomar a PEP, né? Que foi a pós-exposição, né? E quem toma PrEP é quem tem que se prevenir. Sim. A PEP é quem tem que
barrar aquilo ali de alguma forma. É como se fosse um campo de batalha no teu organismo, se a gente pode dizer assim. Exatamente. Ele vai, a PEP ela vai estimular o teu sistema imunológico a batalhar contra aquilo dali. Aí eu fui lá, passei por tudo, fiz os exames só saíam depois, mas mesmo assim a gente já tem que começar a tomar o remédio imediatamente. A gente ia lá numa salinha e tem vários guichês, e cada guichê é separado por um biombo, assim, sabe? Certo. E a pessoa que tá dentro te dando remédio, ela não te vê. Ela Nossa. só vê sua mão, assim. Só uma portinha, assim, embaixo. Só vê sua mão. E você só vê a mão dela. Ela pega um saco preto, daqueles que não tem transparência nenhuma. Ela bota os medicamentos dentro, pega e você sai de lá. Aparentemente, sem... Bem, né? Não, eu digo que... Porque a gente ainda trata muito com estigma, o preconceito e a questão das pessoas terem vergonha de serem associadas. Hoje em dia está menos, mas ainda é muito difícil você encontrar pessoas que sejam HIV positivas, mesmo que indetectáveis, e falem disso abertamente, porque a gente sabe como é que é a sociedade. Então, a partir de lá, você sai... sem nenhum indício de que você está saindo ali de um teste sorológico nenhum. Você tem que voltar, repetir os exames? Eles voltam lá, pedem para voltar. No caso, eu como tenho um plano de saúde e tudo, acabei indo na minha ginecologista, fiz toda a questão acabei fazendo até um tempo depois para dar uma garantia, né? Mesmo porque eu também estava num relacionamento, queria deixar o meu parceiro seguro. Mas geralmente é isso. E não só pessoas da área da saúde, mas também outros tipos de trabalhadores. Ou então você que passou por uma situação, entrou em contato com sangue, material, alguma coisa. A gente sabe que às vezes pode acontecer alguma emergência, um acidente, alguma coisa. Procure ajuda também nessa parte. Marina, uma das últimas perguntas que me veio agora é que se tu já vivenciou alguma situação de preconceito, de ver a pessoa sendo discriminada por conta de ela ser diagnosticada, se você souber, né? Tu pudesse compartilhar com a gente. Ou conhece histórias de alguém que te contou? Olha, eu particularmente, eu tenho até medo de viver uma situação como essa, porque eu sei que eu vou ficar muito revoltada. Porque eu sei que eu vou ficar muito revoltada. Mas a gente vê até com... Por exemplo, vou puxar a sardinha pro meu lado mesmo. Até o HPV, que tem cura e tudo mais, o maior problema vai ser isso desencadear num câncer. Tem pessoas que não contam. Pessoas que não contam, que não assumem. Tu acha que elas se sentem culpadas, de certa forma? A sociedade culpa, né? A sociedade já vem com toda essa carga de culpa e de tudo enquanto... Então, tem que ter muito cuidado, muito zelo na hora do tratamento, da tratativa desse paciente. Porque ele já vai sair dali, ele vai no Google, e o Google vai dizer que ele vai morrer em 10 dias, entendeu? Nossa Senhora. É bem complicado você lidar com gente. Eu já tive uma situação de uma amiga, logicamente eu não vou citar o nome, onde ela estava num relacionamento na época e ela teve uma IST, que aí ela não me falou qual era na época, mas ela ficou numa bad, assim, tão mal, e o que é pior, o namorado ainda chamou ela de vagabunda, esse tipo de coisa, graças a Deus eles não estão mais juntos, mas foi uma situação, assim, bizarra, pode ser até que ele tenha transmitido para ela. Pois mas aí a gente não sabe, né? As pessoas esquecem que tem esse negócio do período de latência, gente. Às vezes, uma IST ela pode passar por exemplo, o próprio HPV, ele pode passar um certo tempo para se manifestar. Pesquisem latência do HPV para vocês verem, entendeu? Tem casos absurdos. Então, tipo assim, não necessariamente você tem que se sentir culpado. Você tem que procurar ficar bem. Você tem que procurar a sua cura. Até porque isso é autocuidado também, né? Se você deixar até que você deixar pra lá, vai piorar, né? Sintomas e tudo. Exatamente. O que a pessoa não pode deixar pra lá, caso ela tenha... Que tipo de sintoma? Porque foi até uma dúvida minha. Que tipo de sintomas ela pode apresentar no HPV, por exemplo? No HPV, o HPV, como ele tá ali no colo do útero, né? Às vezes fica mais difícil você
obviamente, vê-lo. Mas se você tem alguma verruga genital, sua pele tá lisinha e depois cresceu algum carocinho, alguma coisa, feridinhas no caso das úlceras genitais, aí a gente já vai para um campo da sífilis, né? Então, prestem atenção no que está acontecendo no corpo de vocês. No caso do HPV, visitas regulares ao ginecologista, né, no caso, vão lá e tudo. No caso, né, o ideal seria você ir de ano em ano. Mas a gente sabe que tem gente que não vai. Eu já trabalhei no Instituto de Prevenção do Câncer daqui do Ceará, e a gente lê lâminas de citologia e você colhe lá o Papa Nicolau. E eu já peguei ficha de paciente com 54 anos que nunca tinha feito um Papa Nicolau na vida. Era aquela senhorinha lá do interiorzinho e não às vezes por falta de informação, às vezes por falta de logística, às vezes por preconceito, o marido não deixa. O marido não deixa ir no médico, não vai ficar nua na frente. Então acontece muito isso. Então prestem atenção se existem verrugas. Se vocês estão tendo infecção constante, isso não é exatamente ligado ao HPV, mas para a saúde de vocês. Estão tendo um corrimento estranho, um corrimento que está com um cheiro diferente, recorrentemente. Procurem ajuda, procurem um médico. E aí você fala, Marina, eu odeio o exame, que é muito... É um pouco invasivo, né? É invasivo, é dolorido e tudo mais. Ou então eu tenho algum trauma, que a gente sabe que vítimas de violência sexual às vezes têm esse tipo de trauma. Hoje em dia, a gente já temos aqui em Fortaleza, temos tanto no setor quanto no privado, já vou falar sobre o setor público. A gente tem a autocoleta. A autocoleta, ela é feita você mesmo, não é feita com o espéculo. O espéculo é aquele afastadorzinho das paredes vaginais, que geralmente incomoda bastante as mulheres. Você pode pedir o autocoletador. Você mesmo faz sua coleta, é uma haste fininha que você introduz. Você pede na própria recepção, quando você vai fazer a sua prevenção, digamos assim? No caso do setor privado, você vai conversar com o seu médico. Certo. Geralmente, por exemplo, o laboratório que eu trabalho, que é o professor Leutério, ele dispõe de dispositivos de autocoleta. A gente dispõe isso para o ginecologista, para ele dispor para o paciente. No caso, não faz a citologia, só faz a biologia molecular para saber o que tem ali. Se tem algum IST, se tem HPV, enfim. E no setor público, mais uma vez, a minha orientadora, ela está encabeçando, junto com a Secretaria de Saúde daqui de Fortaleza e a Fiocruz, uma atenção à população LGBTQIAPN+. No caso, eles disponibilizam esses dispositivos de autocoleta no setor público para poder fazer testes de HPV nessa população. Marina, mas por quê? Porque a gente sabe que ainda tem muito preconceito. Tem determinados profissionais, ginecologistas, enfermeiros, que não estão preparados para receber a população trans, por exemplo. A gente também tem que pensar nessa questão de autocoleta, para aquelas pessoas que tiveram algum trauma, como eu já falei para vocês, ou então se sentem muito doloridas realmente. A gente tem que lembrar que no mercado existem 3 tamanhos de espéculo. Espéculo PMG. A pessoa que já tem um determinado tipo de sensibilidade na área vaginal, eu vou usar um espéculo G nela? Vou, tá entendendo? Então, também justamente para esse público. A autocoleta veio para inovar e ajudar, principalmente no diagnóstico. Nossa, que informação incrível, Marina. Porque, assim, é uma informação que parece que está muito entre os médicos ou biomédicos. Não é uma informação, eu vou reparar se tem um aparelho específico que tem PMG. Eu mesmo não sabia desse tipo de informação. E a importância disso, né? Exatamente. E para, inclusive, deixar a informação completa, para as pessoas que quiserem, principalmente focado no público LGBTQIAPN+, que quiserem ter o seu exame de HPV feito, existem 3 postos daqui de Fortaleza que estão disponibilizando esses dispositivos e fazendo esses testes. Nos 3 seguintes postos,
É o posto Dr. Antônio Siriaco de Holanda Neto, ali na Rua Gomes Brasil, 555, na Parangaba. Também tem no posto Dom Aloysio Loscheider, na Rua Betel, 1895, ali no Itaperi, aquele ali que é do lado da UPA da UES. E também tem no posto Pedro Sampaio, na Rua Iracema, 1516, do Conjunto Palmeiras. E geralmente são cantos mais acessíveis, né? São postos maiores aí. Então, incrível, incrível essa informação, Marina. E pra gente encerrar todo esse bate-papo Ai, não, lindo, não quero encerrar, não, quero falar. eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, a fim de prevenção, ou um recado mesmo que você tem a dizer para eles, pela tua experiência de tudo que tu já viu. Por favor, gente, se previnam, prestem atenção no corpo de vocês, cuidem do corpo de vocês. Nosso corpo sagrado é um templo, às vezes parece clichê falar isso, mas realmente se previnam, cuidem, porque algumas coisas são mais difíceis de serem tratadas, são mais difíceis de você fazer uma certa manutenção, né? Se vacinem, vocês que têm filhos já na idade, se vacinar pela rede pública. Na rede privada, a gente também tem essas vacinas, inclusive na questão do HPV. Na rede privada já tem até a 9ª valente, que protege contra 9 tipos, fora a proteção cruzada. Tudo bem que é um preço um pouco mais salgado, mas é questão de prevenção, né? Questão de acesso. Também essa parte da saúde pública tem várias vacinas que podem estar aí auxiliando vocês nesse tipo de prevenção. Usem camisinha, sejam felizes, se informem por meios confiáveis, principalmente, né? Não é só pelas redes sociais. Vão lá pesquisem em meios que sejam seguros, né? O site do Ministério da Saúde é um ótimo portal para vocês tirarem essas dúvidas. Lá eles explicam miuçadamente, bem direitinho, o que vocês têm direito, onde vocês têm que ir, quais são os postos da cidade de vocês que disponibilizam determinados serviços. E é isso. É incrível, perfeito. E, gente, pra gente encerrar aqui, falar sobre HIV é falar sobre ciência, amor e direitos. E esse episódio faz parte da nossa série especial, que acredita que a educação e informação são ferramentas poderosas para reduzir desigualdades em saúde. Então, compartilhe essa conversa, esse episódio. Foi um grande prazer estar com você aqui, Marina. É um prazer todo meu conhecer aqui a Barraca da Amizade, estar com vocês e espero voltar outras vezes. Deus quiser. Até o próximo episódio. Tchau!